Focando o verbo, não é passando pano, né? Não é passando pano, não. Me parece um pouco uma entrevista um pouco mais polêmica. Uma gama de coisa que muita gente não sabe que existe. E esses direitos custam para o Estado. Nós temos que doar alguma coisa para a OAB e a OAB tem que trazer alguma coisa para nós. Não é que eles querem perder a democracia. É com muito pesar que eu falo isso, de coração mesmo. Não sei se ele vai ter a mesma amizade por mim após eu tecer os comentários que eu vou tecer. Nós tivemos o maior cuidado de estar aqui no ambiente aberto, utilizando o microfone de mão, higienizados, o ambiente também foi higienizado, na casa do advogado previdenciário, Dr. Luiz Deolindo. Você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Pocando Verbo, nova temporada 2020. Nesse período de pandemia, mas nós estamos aqui trazendo uma informação e bate-papo com você. Luiz, é uma honra aqui estar na sua casa. Ô, Denner, mais uma vez é um prazer, né? Assim, eu fico muito agradecido. Me parece um pouco uma entrevista um pouco mais polêmica, né? Mas às vezes é necessário que as pessoas saibam o que a gente pensa sobre esses temas polêmicos que estão aí constantemente envolvendo a sociedade. O que te motivou a ser um advogado previdenciário? Seguir esse ramo do direito? Denner, eu faço direito previdenciário todos os dias. No ramo do direito, praticamente é a única coisa que eu faço. Eu me dou esse luxo. Não faço outra coisa mais. Lógico que, às vezes, uma pessoa me pede uma opinião sobre um assunto, né? Eu tenho uma parceira que trabalha comigo no escritório, que é a doutora Luzinete Deolindo, que é minha irmã, advogada, e que faz as outras coisas que não são o direito previdenciário. Nosso escritório faz tudo, né? Nós trabalhamos com tudo, temos tudo. Ele é ramo que cria sub-ramos até, né? E eu consegui me especializar nisso, é isso que eu amo fazer e é o maior prazer, assim, eu faço isso todo dia da minha vida agora. O direito previdenciário ele mudou muito, né? Desde os debates que a gente estava acompanhando da reforma da Previdência, da reforma aprovada, sancionada e agora valendo a nova Previdência, e esse período também imprevisto que nós estamos vivendo de pandemia. Luiz, como que avalia essa mudança? Foi a pessoa comum, o leigo, aquele que procura o direito previdenciário para poder satisfazer o seu interesse e buscar os seus direitos. Ele sente na pele essa mudança? Houve uma mudança muito brusca, na verdade, para aquele que busca resolver o seu litígio? E eu observo, assim, de uma regra quase geral, né, o que acontece hoje é a dificuldade das pessoas, do segurado, ter acesso ao direito previdenciário, porque as agências estão todas fechadas, né? Os canais que tem de contato são via internet, 135, que está um desastre, você fica meia hora. Está uma sobrecarga também, né? Mas, no geral, quando eu olho essa questão toda, quem está vivendo melhor, esse é meu ponto de vista, né? Economicamente, são os aposentados nessa pandemia, porque eles ainda têm a segurança de que terão um salário no final do mês. A missão do advogado previdenciário nesse momento, diante dessa situação, qual a sua classificação diante disso? Não é nem a questão da pandemia, né, do Covid-19. O meu prazer, por exemplo, de trabalhar com direito previdenciário, nasceu bem antes de me formar, né? No outra entrevista que eu dei a vocês mesmos, aqui no canal Pocando Verbo, que diz que, até você mesmo me falou, é pocando verbo, não é passando pano, né? Então... Não é passando pano não, porque tem gente aí que tá pocando verbo mesmo de uma forma doida, tal, aqui a gente tá no bate-papo, nem passando pano não. Nós temos uma infinidade de coisas que a população não sabe e que cabe ao advogado previdenciário, cumprindo a sua função social, através da Previdência Social, a leitos hospitalares, cirurgias, medicamentos, próteses, cadeira de roda, muleta, passagem se for fazer tratamento em outro estado ou município mais longe. Uma gama de coisa que muita gente não sabe que existe. Seria um interesse do governo não divulgar isso ao cidadão, não divulgar isso às pessoas, para que as pessoas continuem naquele vício de procurar o político, o deputado, procurar uma pessoa influente para poder conseguir coisas que, se você sabe o caminho das pedras, você
dar o benefício à pessoa. E a pessoa, na sua ignorância, no bom sentido falando, sem saber a realidade, recorre aos gurus, aos políticos. Isso seria um vício ou seria uma estratégia do governo? Então, rapaz, eu vejo até de um outro jeito isso. Eu acho que seria responsabilidade dessas pessoas públicas, vereadores, prefeitos, deputados, a criarem um canal com seu gabinete, às vezes, para atender essas pessoas que não têm conhecimento disso. Tá? Geralmente, tem que haver a imposição de alguém que tem conhecimento, que há um certo desinteresse de fazer com que a população compreenda que existem esses benefícios à disposição. Porque na hora que o povo souber disso, vai procurar esses direitos. E esses direitos custam para o Estado. Você entende? E o Estado não tem muito interesse de ficar disponibilizando. Toda vez que eu ligo para uma pessoa e digo, olha, você está aposentado a partir de então. Nessa semana mesmo eu tive 2 casos. É impressionante, assim, só a gente que vive isso é que sabe, as pessoas choram de alegria. Elas ficam, assim, transtornadas, porque isso realmente muda a vida da pessoa. Tem uma importância muito grande aposentar, entendeu? Apesar de que a gente sabe que na maioria dos casos, às vezes a aposentadoria hoje é só para comprar remédio, às vezes. Mas e se a pessoa não está aposentada e precisa comprar remédio? Pior ainda. Eu vou fazer 33 anos. Tem dia que eu acordo igual quem tem mais de 50. É complicado isso daí, mas, né? Eu vou te falar, você está meio acabado mesmo. Estou meio acabado. Não, só estou precisando de fazer mais atividade física, fechar mais a boca, né? Perder essa pança aqui, né? Parte. Não, isso faz parte. Mas vamos fechando. Ô Luiz, sem te interromper, né? A gente tem acompanhado nas redes sociais há 2 anos, desde lá da sua formação, o Minuto Previdenciário. Como que surgiu o Minuto Previdenciário? Tem umas coisas que é Deus que ilumina a gente, né? Porque uma escolha... Em 1 minuto só é difícil, né? Você conseguir falar, né? Em 1 minuto só. Mas muito legal. Mas para fechar ainda, porque essa conversa é um pouco longa, mas eu preciso fechar para que as pessoas entendam por que aconteceu. Quando eu me formei, eu já vinha trabalhando o direito previdenciário, então eu já tenho uma paixão por isso. E você vai vendo que isso muda a vida das pessoas. E ele me dá prazer porque eu sei que eu estou cumprindo também uma função social na minha profissão. Eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 11ª Subseção, né? Isso eu tinha 3 meses, 2 meses, 3 meses de OAB. Deu entrevista na televisão, sim, né? Na TV Vitória, né? Vitória lá. Fala Amanhã? Fala Amanhã, exatamente. Isso. Falando sobre a reforma, né? Exatamente, naquele momento. Então você vê que eu posso me sentir orgulhoso disso. Eu não falo isso com a intenção também de sobrepujar os outros, não, mas é prazeroso para mim a forma que desenvolveu a minha vida no direito previdenciário. Quer dizer, fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 11ª, em seguida fui nomeado para a Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Espírito Santo, que, por sinal, tinha uma presidente, que eu vou te falar para você, uma pessoa de uma mente brilhante, uma pessoa estudiosa, responsável, de qualidades assim extraordinárias, e que era a nossa presidente, a doutora Valéria Dias Fundão. É tanta a importância dela que ela saiu da presidência da OAB Espírito Santo, que isso, na verdade, são movimentos políticos, né? Imediatamente saiu daqui, já está na OAB Nacional. Você vê que ela tem realmente importância. Aí você vê, quando deu em março, eu acho que é março mesmo, o Jackson, eu tenho uma gratidão muito grande a ele, foi presidente do Sindicato dos Comerciários, ele é venerável da loja maçônica Luz da América, número 71, e ele me convidou naquela época para fazer uma palestra. Foi a primeira palestra que eu fiz. Eu tenho uma gratidão imensa por ele, porque ele me inseriu num mercado que eu desconhecia, que eu não fazia até então. Depois dali, eu fui convidado para fazer palestra em vários outros lugares, eu fiz isso. Eu tenho dado a minha contribuição, né? E também dizendo para as pessoas o seguinte, eu estou à disposição para isso. No período que eu fui primeiro presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 10ª Seção, você vê, isso é um título que ninguém te tira. Eu fui o primeiro. Primeiro, né? O primeiro. Ainda não era constituído. Foi através de mim que se constituiu. Lógico, não foi eu que constituí, mas eu fui o presidente que iniciou essa comissão. Mas eu renunciei a esse cargo, né? E olha que é um cargo de muita importância. Primeiro que eu não me apego a nada, assim.
Eu tenho muitas obrigações, eu trabalho muito, eu trabalho todo dia muito, né? Além de palestra, eu tenho meus afazeres diários no direito previdenciário. E eu, para não incomodar muito, sabe, porque eu sou muito... A primeira reunião que eu fiz com a minha diretoria na época, iniciando, foi o seguinte: olha, todo mundo aqui tem o direito e o dever de falar sobre a comissão e representá-la onde estiver, sem nenhuma restrição, não precisa pedir autorização para isso. E dessa forma que eu liberei, eu também agia. E aí eu tomei algumas atitudes, tipo fiz umas visitas a umas agências, né, aos gerentes de agências, representando a comissão e tal, e divulguei isso em vídeo. Ô Luiz, mas isso que aconteceu, será que não despertou algum ciúme por acharem que você tem pretensão política? Pode ser, Pode ser, mas pode tem ser. Pretensão política? Não. Não? Não. Assim, se tem uma coisa que eu não tenho, é pretensão política de ser candidato. Eu tenho uma rede de contatos, graças a Deus, muito grande. Eu não tenho dificuldade de transitar em nada, né? Então eu pensei, poxa, por que eu vou ficar aqui na Comissão de Direito Previdenciário engessado num modelo, sabe? Eu renunciei, né, porque eu achei que era mais interessante, eu ficava mais livre, e para mim também não ter problema com ninguém, sabe, não deixar ninguém mal satisfeito. Eu saí. Graças a Deus tenho um bom relacionamento com todos eles lá da direção, né? Transito muito bem, não trago nenhum problema, nenhuma mágoa com isso. Eu tinha uma impressão, eu pensava comigo o seguinte: olha, a hora que eu me formar, eu quero entrar dentro da OAB e trabalhar lá dentro muito. Rapidamente eu já estava lá no meio, né? Tanto que até antes de pegar minha carteira eu já estava fazendo um movimento. Estar lá na Comissão de Direito Previdenciário, mesmo tendo sido oposição. Eu já comecei a participar, né? Foi quando eu ajudei também a eleger a nossa presidente aí na 11ª. Nós perdemos em termos de Estado, né? A OAB estadual, e ganhamos aqui na 11ª. Com a impressão que eu tenho hoje, eu não queria que fosse assim, viu, Dani? Mas me desanimou muito, porque o que me parece? Há uma direção, sabe? Com planejamentos políticos, com desejos políticos, com planos políticos e com acertos políticos. Você acha que realmente as pessoas que querem uma ascensão política, elas buscam a OAB para usar como trampolim? Muitos. Porque dá visibilidade, e você tem, quem está lá em cima na diretoria e tal, tem uma equipe enorme aqui embaixo trabalhando pelo nome, por ele, de alguma forma. É isso que eu percebi. A história da OAB, você sabe, é uma história excepcional. Sim, realmente. Né? Os maiores movimentos dessa nação aqui, a OAB estava presente. A impressão que eu tenho na 11ª subseção, pode ser até que eu esteja equivocado, pode ser também que tenha sido esse projeto lá no início da eleição. Pode ser que tenha sido isso, já estava tudo certo assim, né? E se estava, não tem nada de errado, porque já estava planejado. Mas me parece que nós temos uma presidente, por sinal, uma pessoa excepcional. Ela é presidente de um regime parlamentar. A OAB, a impressão que eu tenho como advogado, e percebo isso nos outros advogados, é que tem que ser uma via de mão dupla. Nós temos que doar alguma coisa para a OAB e a OAB tem que trazer alguma coisa para nós. Essa mão dupla, essa mão que vai para a OAB, do advogado para a OAB, ela é extensa, ela é enorme, ela é ampla. Agora, a mão que volta para o advogado em benefícios, em coisas, sabe, em atenção, ele é um caminhozinho de nada. Eu participei do movimento das diretas, né, da democratização desse país. Eu tive envolvido politicamente, né, nessa época, e bem jovem ainda. E porque era uma necessidade também a democracia. Todo povo ama a democracia. Todo ser humano ama a liberdade, sabe, Dene? A gente não pode negar isso. As pessoas têm feito uma confusão, ou porque não entende, ou se fazem que não entende. Quando a gente vê esse movimento pedindo pelo AI-5, pela ditadura, pela volta da ditadura militar, as pessoas não estão bem compreendendo
O que esse povo está querendo? O que eu quis dizer é o seguinte: a mensagem que o povo passa quando pede AI-5 e uma intervenção militar, não é que eles querem perder a democracia, sabe? E sabe o que eles querem? É limpar aquele Congresso, porque mesmo com eleições e mais eleições, ele está cada dia mais sujo, mais imundo e mais corrupto, né? Eles querem limpar o STF, porque não vêem caminhos jurídicos para fazer isso, não tem outros meios, e percebe que o regime não permite, o sistema não permite que se mude, vai continuar do mesmo jeito. Então, no desespero, é tipo, pelo amor de Deus, fecha tudo, acaba tudo, prende essa turma e vamos começar tudo de novo. Está sendo uma festa esse negócio. Estão fazendo o que querem por aí fora. A gente, de vez em quando na televisão a gente vê os escândalos aí. Você superfaturar um respirador, um ar que uma pessoa está precisando dar o último suspiro para viver, sabe? Merenda escolar, igual a gente já viu, remédio, por favor, me ajuda. Eu votei em Bolsonaro. Eu cheguei a fazer um vídeo também. Até eu dizia o seguinte: olha, eu não sou gato, eu não posso ficar em cima do muro, a gente tem que decidir, né, em quem votar, porque agora era a hora e tal. E então, de certa forma, eu incentivei as pessoas a votarem nele também. Uma família dele que tem alguém ali, aquele filho pelo menos que é senador hoje, está explícito isso, que o sujeito tem envolvimento com ramificações criminosas no Rio de Janeiro. Ele vindo, por exemplo, no meio do povo sem máscara. Olha, eu não sou cientista, eu não tenho conhecimento técnico de coronavírus, mas eu tenho que seguir o que a ciência me diz. Inicialmente, lógico que com algumas ponderações que eu até compreendo e sou até favorável, tem que estudar também a questão comercial, porque também se parar tudo, como é que vai ficar? O país quebra, o país vive de imposto. Eu votei em Bolsonaro. Ele mudou totalmente o perfil quando ele falava enquanto candidato, queria governar sem o toma lá da cá. Sinceramente, Dene, assim, é com muito pesar que eu falo isso, de coração mesmo. Eu não queria estar podendo tecer esse comentário, mas eu também não posso ser omisso, sabe? Ele é um líder de uma nação, ele tem que se apresentar de outra forma. Tem me decepcionado. Eu já não faço nenhuma defesa dele, mas sinceramente torço profundamente que dê certo. O que eu mais quero nessa vida é que dê certo. Eu desanimei em política lá do passado, que eu participei, depois parei, e acho que hoje é o momento certo para haver um retorno, não como candidato, nada disso não, mas estar num partido político, participar das decisões políticas, porque isso importa, porque senão a gente começa a abandonar a política na mão desses que estão aí. Como que é a sua filantropia, ou esse projeto social de todo mês estar arrecadando as cestas básicas? Dani, isso aconteceu há um ano e pouco atrás, praticamente um ano atrás. Dona Maninha, uma pessoa católica, e faz aquelas rezas, atende o povo com oração e tal. E aí, conversando com ela, ela me falou que as pessoas, além da necessidade, a fome da oração, elas também tinham muita necessidade de pão, de comida. As pessoas tinham fome. Ela me falou desses detalhes, porque ela atende muita gente pobre. E nesse dia eu disse para ela assim: olha, dona Maninha, eu vou tentar conseguir 5 cestas básicas para a senhora por mês para doar para essas pessoas. Eu tenho 2 amigos assim, um do Rotary, que é o Samuel, que é lá do CDL, né? E o meu irmão fraterno, Roberto Ferrari, que inicialmente encamparam junto comigo. Então, 3 cestas básicas eu tinha, a minha e uma de cada uma deles. Eu sei que 3 eu tinha, 2 eu pedia. Era 5 cestas básicas, virou 8, foi para 15, entendeu? E para esse mês eu já tenho uma expectativa de pessoas que se disponibilizaram a contribuir para 30. Eu não posso, a gente não pode ficar dando para a pessoa pão eternamente, mas nós temos que ensinar um outro caminho para que ela consiga conquistar o pão dela. Não pode viver permanentemente nessa situação. Nós temos que mudar verdadeiramente a vida dessas pessoas. Eu tenho já 3 lojas maçônicas que já, de certa forma, se apresentaram querendo participar do projeto. E tem mais outras entidades aí que também se prontificaram. Eu vou ver um caminho desse aí, né, porque estão mais organizados, para ter um assistente social, um trabalho de triagem e tal, para que a gente regule isso. Talvez gerar um emprego, indicar por um caminho, para evitar que esse alimento seja eterno.
Mas vamos falar, por exemplo, de política, né? Eu não quero nem entrar, tipo, na questão Serra, Vitória, Vila Velha, que estão um pouco distantes de mim, né? Cariacica já é a divisa nossa. Dênia, eu vou resumir. Eu sou amigo de Juninho de uma vida. Nós somos amigos, nós fomos rotarianos juntos. A gente já se falou assim, tipo, meia-noite, assim, de se ligar e conversar. E não mudou essa amizade, não. Eu ainda continuo tendo a mesma amizade por ele. Não sei se ele vai ter a mesma amizade por mim após eu tecer os comentários que eu vou tecer. Mas eu te falo uma coisa para você. Foi um desastre a administração de Juninho em Cariacica. Cariacica precisava muito mais do que aquele sorriso na cara que o Juninho tem. Precisava que administrasse, que cuidasse mais. Após os 4 anos de governo dele, da reeleição, eu encontrei com ele lá em Nova Rosa da Penha. Ele estava fazendo a campanha para a reeleição. E rapidinho assim ele me falou, daquele sorrisão, me abraçou e tal, e disse, olha, eu sei que eu fui um mau gestor, mas se o povo me der a oportunidade e eu vou provar que eu posso ser muito melhor. Agora sim eu vou fazer uma administração, porque agora eu sei como fazer e tal e tal. E não foi muito isso que eu vi. Mas é a impressão que me passou isso, né? Ele é uma pessoa muito simpática, né? Muito atraente, assim, nesse sentido, né? Muito educado, cortejador e tal, mas eu acho que o povo esperava mais do que aquele sorrisão que ele tem. E falando... Não, então a gente vai mudar aqui, né, para Viana. Falando de Viana, como que avalia a gestão do prefeito de Viana aqui, Gilson Daniel? Pois então, já é diferente o caso. Eu moro em Viana e não sou amigo do prefeito. Não é amigo do prefeito? Não tenho só amizade. A sua visão como cidadão, né? Eu só conheço, assim, né? Mas não tenho nenhuma amizade com ele. Olha, sinceramente, Dênia, a gente não pode negar que Viana evoluiu demais nos 8 anos dele. Ele foi realmente um excelente gestor. Eu acho que está caminhando bem, houve um progresso bacana, porque era um município parado na Grande Vitória, e conseguiu arrancar muito. Rapaz, em 1990, eu fui para Marcílio Noronha, abri um comércio, um supermercado, e lá eu encontrei um rapaz, ele era um adolescente ainda, mas já envolvido naqueles movimentos comunitários, sabe? Arrecadando alimentos, agasalhos, né? Uma associação de bairro, e ele era um adolescente ainda, acho que ele não tinha 18 anos quando eu o conheci. E hoje esse rapaz, e esse cara me encantou, esse moleque me encantou na época. E eu participei com ele, porque eu tinha uma estrutura montada com carro de som, Kombi de entrega de mercadorias e tal, e ele com um grupo jovem dele, da comunidade, né? Nós participamos de campanha do agasalho, eles visitavam as casas e o carro, eu cedi o carro para ir anunciando e colocando dentro do carro, as roupas, essas coisas todas que arrecadavam. E arrecadamos toneladas, sabe? Foi um trabalho maravilhoso com esse rapaz. E eu percebi o tanto que ele é esforçado, interessado pelo povo, pela comunidade. E ele é um rapaz de origem muito pobre. E hoje esse moço, ele é secretário de Meio Ambiente do Estado, sabe, do governo Casagrande. O nome dele é Fabrício Eric Machado. Ele foi vereador por causa dessas ações dele, ele se tornou vereador. Vereador em Viana? Vereador em Viana. Foi secretário no município de Viana. E agora ele é presidente do PV e é candidato a prefeito em Viana. E ele me veio, e eu tive com ele, agora recente, rapaz, porque tinha muito tempo que a gente não se falava, mas a gente tem uma amizade de muitos anos. E eu fiquei muito feliz de ver o progresso político dele. E quando ele me disse que ele tinha interesse de ser prefeito de Viana, isso me encantou, sabe? Eu me filiei ao PV e é um rapaz que eu quero ajudar, assim. Eu quero ajudar porque eu conheço de verdade. Eu sei que ele tem base, tem fundamento para administrar Viana. A minha irmã, Luzinéide de Olindo, que é minha parceira aqui no escritório, eu não podia deixar de falar bem de uma pessoa que eu conheço profundamente. Também faz parte desse projeto junto com ele, doutora Luzinéide de Olindo, né, que é candidata a vice com ele. É uma pessoa que eu conheço desde moço, desde menino. E o Luiz, está filiado no partido, no PV? Filiei o PV, né, a pedido dele, filiei. Mas eu não tenho projeto de ser candidato a nada. Eu quero participar dessas discussões políticas, das ações no município. Né? Exatamente, essa a minha intenção. Agora, para encerrar aqui esse último bloco, nós deixamos o último tema, religião. Eu tenho uma formação católica. E ela foi bem assim, talvez até além da que muitos outros tiveram.
Eu, além de ter aquele batismo como criança, primeira comunhão, eu ainda tive depois uns 3 anos de preparação para fazer o culto na igreja, né, para as crianças de manhã. Então, nessa igreja aqui de Vila Betânia mesmo, eu fui a pessoa que dava o culto às 8 horas, que era chamado culto da criança. Mas eu fui preparado para isso, né? Eu tive curso de 3 anos para poder ministrar fazer isso. E fiz isso até lá para os 16 anos, por aí. E depois, né, a gente começa a vaidade, né, futebol, namorada, isso e aquilo, e acabei saindo, você vai se afastando. Mas a minha origem de fé é a religião católica. Sabe o que eu acredito, Dene? Primeiro que é o seguinte, eu sou cristão. Eu acredito na Bíblia e em Jesus Cristo, né? Deus é o Todo-Poderoso que me conduziu em toda a situação da minha vida até aqui. Então, meu amigo, ele não falou assim, que igreja que era isso, que religião que era isso. Ele só disse que onde tivesse, e que fosse no nome dele, estava feito o negócio. A gente sabe, né, que tem muito maus cristãos aí coordenando esses grupos e tudo, né? São chamados falsos profetas. Eu tenho a impressão, isso é eu fazendo aqui minhas contas, de que Deus é o maior empregador do mundo. É o maior empregador do mundo. Olha, tem muita gente nesse mundo que vive da palavra de Deus, hein? Financeiramente, estou te falando. Um dia eu falei para uma colega, eu disse, olha, você viu o que aconteceu com a tua igreja lá? O Ministério Público fez uma devassa, corrupção tremenda. Mentira, ela me disse. Isso é mentira. Estão querendo destruir a minha igreja. Você não tem nada disso, pastor não fez isso não. Aí eu disse para ela, olha que dó que você não acredita nisso. O Ministério Público não está aqui para brincadeira, ele não foi lá mexer nisso à toa. Não apareceu esses nomes de brincadeira porque queria destruir uma igreja, não. Você pode continuar gostando da tua igreja, né? Não tem nenhum problema. Mas não deixe de acreditar nisso, porque isso é uma verdade. Então, o que eu percebo às vezes, sabe, Dene? Que as pessoas amam muito mais a religião do que a Deus. Isso é um grande problema. Liberação do aborto. É difícil você ver um cristão que seja favorável ao aborto. Quase impossível ser cristão e ser favorável ao aborto. Agora, também a gente não pode levar tudo no absolutismo. Dizer, não pode abortar em nenhuma hipótese. Não, tem que ver algumas hipóteses que são necessárias, né? Eu acho que é por aí. Mas a liberação do aborto como controle de natalidade, aí não, meu amigo. Porque tem vários outros meios e outros caminhos para se conseguir isso, sem que seja banalizando a vida dessa forma. Então, se não quiser usar contraceptivo, só fica sem, né? Fica sem, é isso mesmo. Então... Agora, usar do aborto, aí não, aí é uma extrema covardia. Desde que eu me conheço por gente... Eu tenho visto combate às drogas. Estados Unidos gasta milhares e milhares de dólares para combater droga no mundo afora, né? Policiais perdem vida combatendo droga, né? Combate ao tráfico, à droga, tudo isso. Pessoas perdem a vida por causa da droga. Os gerentes de boca cobram dívida com a vida, porque não é legal. Então não tem uma outra forma de cobrar, não pode ficar desmoralizado, e aí paga com a vida. Então, eu acho que tem que se pensar se esse modelo que foi usado para se combater droga até agora tem dado certo. Porque eu tenho visto que não, muito pelo contrário. Tem gasto, tem se combatido, tem perco vida, muitas vidas têm se perdido, e o resultado tem sido cada vez mais nefasto. Estou bem feliz aqui de estar... falando para esse canal que não passa o pano, né? É o canal Pocando Verbo. Pocando Verbo. Pela segunda vez eu estou dando uma entrevista, eu me coloco à disposição, qualquer situação, qualquer momento. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela audiência. Vamos até o próximo. Abraço.